que inclusive é um gancho para o nosso próximo tema da nossa pauta, que são as declarações de Mugni e de Rodalega, que podem ter evidenciado duas coisas, né? Falta de confiança dos jogadores. Aliás, isso é algo que Ivanzinho alertou no triaço da semana passada, quando ele chamou a atenção para a baixa média de idade do trio de ataque titular do Bahia até então, né? Jogadores com a faixa etária de 20 a 22 anos. Marco Antônio era o mais velho, tem 24. Né? Jogadores que, obviamente, estão em início de carreira, também não têm passado relevante em clubes grandes, né? Nunca decidiram nada no Boleirês. Então, assim, tem a questão da falta de confiança e pode ter evidenciado também as declarações, falta de liderança interna, que foi um problema do Bahia nos últimos campeonatos brasileiros. Né? Se a gente for pegar no passado recente, quem eram as lideranças do Bahia? O Bahia foi notório nos últimos anos por ter lideranças técnicas, como Gilberto, como Rossi, como Rodriguinho, né? O próprio Lucas Fonseca, mas você não via jogadores de personalidade forte, pelo menos no trato público. Né? A gente nunca viu o jogador do Bahia comprar briga, por exemplo, com setores da imprensa, setores da torcida, comprar briga pública com o treinador. Né? Sempre foram lideranças, pelo menos publicamente, silenciosas. Né? E isso, na nossa opinião, né, eu acho que a análise aqui nossa é a mesma, pode ter prejudicado o Bahia em momentos chaves de pressão, né, onde precisava de alguém que botasse o pé na mesa, né, chamasse a responsabilidade, principalmente de cobrar para os companheiros. Então, eu vi com preocupação. Rodalega falando que falta personalidade para o time fora de casa, Mugni falando que faltou coragem contra a Tombense, a postura completamente indolente, insossa, né? Aquela que eu chamo de bundamolismo na partida contra a Tombense, que foi um ponto fora da curva do que vinha sendo a média motivacional do time do Bahia nessa Série B. Enfim, é a pergunta que eu vou passar para os senhores. Está faltando liderança, está faltando confiança e personalidade nesse time do Bahia, Ivan? Olha, eu acho assim, a gente fala sobre liderança, a gente tem vários tipos de liderança, né? Você tem aquela liderança centralizada, né? Que é o cara que lidera o grupo, e você tem, às vezes, lideranças compartilhadas, né? Eu acho assim, o Bahia tem boas lideranças nas pontas, vamos dizer assim. De um lado, Danilo, do outro, Rodalega, sabe? Nas pontas dos times, né? E aí, se a gente olhar também, além desses dois, já foram capitães desse time Luiz Otávio e Patrick, mesmo com idade mais novo, já foi capitão. Né? Eu ainda enxergo aí, Rezende, pelo que eu sei, é um cara que fala muito pouco, que é um cara assim, que não é que não seja um exemplo de liderança, mas é um cara que não tem essa personalidade de. Essa personalidade não tem esse jeito, né? Para ser um líder, de falar e tal, um cara mais tímido. Os outros a gente falou são meninos. Acho que Daniel também já foi capitão. São 5. Daniel também já foi capitão. Os meninos eu acho que também não tem esse perfil por enquanto, né? E a gente falando dos 3 de ataque e os 2 laterais, né? Como esse perfil de liderança. Ignacio já foi capitão de sub-23, né? Então é outro cara que também tem perfil de liderança. Então acho assim, não dá para você ter um time todo com perfil de liderança. Mas eu acho que o Bahia tem jogadores aí, principalmente nesse time titular, que tem esse perfil sim de liderar um time. Eu acho assim, você falou de Mugni e de Rodalega, mas eu lembro aqui que Danilo Fernandes já deu entrevistas também com muita personalidade, criticando o time, assumindo falha, como ele já fez 2 vezes, que não é qualquer jogador que dá esse tipo de declaração em público. Mesmo quando a falha é muito clara, o jogador se exime um pouco, não quer dar entrevista, e as 2 vezes que ele falhou, ele foi lá, falou, fui eu que falhei mesmo, não posso falhar, né? Então, assim, eu acho que o Bahia tem liderança, sim. E eu gosto do tipo de liderança desses jogadores, né? Danilo tem essa liderança do falar, né? Rodalega tem a liderança do exemplo, né? Do exemplo que o cara olha e vê, pô, a Rodalega, o cara que jogou em seleção, sabe? Jogou na Premier League, meu. O cara foi artilheiro do Campeonato Turco. Então ele é uma liderança por exemplo, né? Eu acho isso muito bacana também. E, assim, ambos também são lideranças técnicas. Eu não acho que isso seja um problema para o Bahia nesse momento, não. E, por exemplo, Daniel é um cara também que apesar de não ter a liderança, não ter o perfil físico de líder, né? Geralmente as pessoas olham o líder em campo, aquele cara
maior, né? O atacante, o goleiro, e Daniel é mirradinho, mas Daniel é um cara que fala muito. Acho que você perceber em campo, Daniel é um cara que tá ali reclamando, até demais. Daniel é um cara que tá ali reclamando com o juiz, é o cara que fala. Naquele lance, por exemplo, que Borel faz o gol e é expulso, Daniel é o cara que chega nele, dá uma trombada, né? Tipo assim, é um cara que cobra muito, né? Daniel já tem muito tempo de clube. Talvez seja um dos jogadores aí com mais tempo de vestindo essa camisa do Bahia nesse time titular. Se a gente não contar a base, vamos dizer assim, como profissional, Daniel talvez seja o cara mais antigo aí. Então, assim, eu acho que são perfis interessantes de liderança e acho que o Bahia não tem problema em relação a isso, não. Acho que isso não vai faltar ao longo do campeonato. Certo. Agora, Marquinho, Oi. gostei. Eu acho que esse diagnóstico essa análise de Ivan foi bem legal. Eu, sinceramente, cheguei a me questionar essa questão da liderança, mas, de fato, Ivan, o Bahia hoje tem lideranças mais representativas do que no passado recente. Eu estava me referindo mais à ausência de liderança por outros elencos, né? E não me veio o Danilo à cabeça, porque o Danilo também chegou na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? A gente não pode nem a ele imputar a responsabilidade de falta de liderança, se é que foi falta de liderança que ocasionou primordialmente o rebaixamento do ano passado. Mas, o Marquinhos, se tem esses líderes para conduzir a garotada, por que Guto dessa vez não fez questão de blindar um time, né, na entrevista coletiva contra a Tombense, e deixou bem claro que o comportamento deixou a desejar, né, diferentemente de outras entrevistas dele? Por que Mugni falou de falta de coragem e por que Rodalega está falando de falta de personalidade? Por que eles não estão resolvendo isso internamente? Né? Por que essa necessidade de externar para, sei lá, de repente tentar gerar um choque de consciência, entendeu? Em quem tá sem essa coragem, tá sem essa personalidade. Você entendeu? Entendi. Primeiro porque tá uma coisa muito notória, né? Latente. Quem tá assistindo o jogo do Bahia, vê o Bahia e Tombense jogar, vê que falta algo. E quando você vê jogadores experientes como o Mugni, como o próprio Rodallega, que já identificaram isso, e são porta-vozes também do elenco tricolor, são jogadores que falam. O Rodallega, hoje o Rodallega, ele se coloca no patamar de mais um torcedor do Bahia, vamos dizer assim. Ele todo jogo tá lá tuitando, então tudo aquilo que o Rodallega traz, talvez não tenha um impacto tão grande como se fosse, por exemplo, o Davó que falasse isso. Se o Davó falasse, não, tá faltando personalidade ao time, a repercussão seria totalmente diferente. O Rodallega falando isso, o torcedor diz, tá vendo aí? Esse é o cara que a gente quer. Esse cara é o espírito que tá faltando ao Bahia. Esse é o jogador que a gente tava precisando nesse momento. É o cara que vai chegar, vai resolver a parte técnica e vai nos ajudar também na parte emocional ali, de chegar pro jogador e falar, opa, essa é a hora de bater pro gol. Essa é a bola, essa é a hora de me dar um toque aqui na frente. Então, eu acho que, pelo espírito de liderança que ele já tem, junto ao torcedor, ele é praticamente um membro da torcida do Bahia hoje. O jogo do Bahia, ele vai tuitando o tempo todo. Ele chega, fala a linguagem do torcedor. E quando traz uma coisa que tá notória, tá todo mundo vendo que tem alguma coisa errada. O rendimento do Bahia fora de casa tem alguma coisa errada. Falta decidir jogo. Contra o Vasco teve oportunidades, não concluiu. Contra o Ituano teve oportunidades, não concluiu. Contra o Tombense teve 30 segundos de jogo, que também não concluiu. Então, falta personalidade, e aí ele colocou, e aí dizer, opa, ganhou a torcida. Que isso era o que a torcida queria ouvir. Alguém reconhecendo que existe algo de errado nos jogos do Bahia, principalmente. Perfeito. Então, eu acho que é nessa pegada aí. Até o Guto tá revendo um pouco os conceitos dele, né? Não, muito bom, rapaz, fazer programa com alto nível é foda, viu? E são visões complementares, né? E, de fato, Marquinhos, e é algo que incomodava muito o torcedor do Bahia nos últimos anos, né? Ver que o time estava se afundando e ouvir um monte de entrevista protocolar. Desde o presidente, passando por diretor de futebol, quando falava, né? E quando não falava merda, como, por exemplo, dizer que só podia reclamar o sócio que pagava, né? O carnê. Então, assim, mostrava uma desconexão, né? E aí deixava o torcedor mais angustiado e puto, porque, porra, eu tô vendo que tá dando merda. Os caras lá estão querendo me enganar, ao invés de tomar uma atitude de reverter a situação, né? Então, perfeito. E isso é o papel de líderes, né, Ivan? Como você falou. Assumir a bronca publicamente. E o Bahia estava carente desse tipo de liderança nos últimos anos.